Desde o início dos principais programas de tratamento da dependência química, cerca de 70 anos atrás, foi sentida a necessidade de tratar de um distúrbio que acompanha o processo da dependência, mas que acomete os familiares e pessoas que se relacionam de modo afetivo com o drogadito, a codependência. Cada família deve passar por um processo igual ao do paciente, iniciando a troca e modificação de padrões de conduta não adaptativos para poder resolver situações conflitivas que se apresentam em sua interação, neste caso, com o dependente. Assim, mesmo que o adicto não queira se tratar, viu-se que é fundamental estender o tratamento aos que têm forte ligação emocional com ele. A recuperação dessas pessoas traz grandes benefícios sociais, pois, para cada dependente químico, vários familiares ou amigos também são afetados. Portanto, se todo ser humano se define a partir dos significados que atribui às relações sociais, para que ele possa se redefinir, é preciso também haver a reformulação entre todos seus complementares codependentes. Pensando nisso, o conceito de codependência veio a ser introduzido cientificamente em 1981 por Wegscheider. Desde então, diversos autores e pesquisadores da área da psicologia vêm levantando debates a respeito da definição do conceito. Em termos gerais, poderíamos partir do significado do prefixo co, que remete à coexistência. Logo, pela análise da palavra, pode-se dizer que a codependência trata-se da simultaneidade de sintomas semelhantes no adicto e naquele com quem ele se relaciona. A diferença entre ambas dependências está no objeto da compulsão. Enquanto que para o adicto o objeto é a droga, para o outro o foco é a conduta do adicto. É uma condição emocional, comportamental e psicológica que envolve padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos compulsivos de controle do adicto. Como se a pessoa se tornasse dependente do dependente se manter em sua posição adoecida. Hoje, o termo codependência compreende não apenas a relação do adicto com seus familiares e cônjuges, mas também com a sociedade e as instituições que acabam por manter a dependência sistematicamente. Como é o exemplo do profissional de saúde que acaba protegendo o seu paciente das consequências de suas decisões e assumindo responsabilidades e papéis que extrapolam a sua função. Ou ainda das empresas que tendem a ocultar o problema para manter o funcionário. Segundo Zampieri, não existe no CID-10 o reconhecimento de um padrão de personalidade dito codependente. A psicóloga Magalhães afirma que a codependência não é uma doença mental, mas sim um transtorno para o indivíduo. Ela considera que é uma forma de funcionar, é um padrão de comportamento, são crenças internalizadas. O olhar do indivíduo está completamente deslocado e projetado no outro, e não em si. O codependente entra com a ideia de que ele vai ajudar. Então ele precisa se sentir necessário, aquele que se sente o salvador, o cuidador. Ele acredita realmente que aquele outro indivíduo depende e precisa dele, para que ele vá sair dessa em algum momento. E acaba focando completamente nesse indivíduo e fica refém das suas vontades, conta Magalhães. Ela também considera que a codependência tem origem na infância. Muito provavelmente, uma criança que não foi muito olhada, que não tinha espaço para colocar os seus desejos e suas vontades. E que aprendeu e entendeu que se colocando de forma útil, cuidando dos outros, facilitando sempre o ambiente, que dessa forma ela seria de alguma maneira valorizada. A psicóloga declara que o codependente tem muita dificuldade para receber afeto e de ser ajudado, e que quando de alguma forma se sente desconfortável com a situação. O dependente vive uma relação simbiótica e tem sua individualidade perdida. Segundo Zampieri, as características mais frequentes descritas pela literatura são tendência excessiva ou necessidade de zelar ou controlar o outro, em detrimento de suas próprias necessidades. Tendência a menosprezar a autoestima e em assumir a maior parte da responsabilidade nos relacionamentos. Tendência a não enxergar ou ignorar inícios evidentes de transgressão de limites ou grande dificuldade de impor e respeitar limites.
tendência excessiva em dar outra chance ao outro, mesmo que se sinta magoado ou desrespeitado. Grande dificuldade de receber, impor e respeitar limites, oscilação frequente entre sentimentos de supervalorização ou desvalia, sentimentos de autopiedade, rancor por falta de reconhecimento e falta de valorização, dificuldade em expressar sentimentos e demonstrar ou receber afetos, mesmo sentindo falta, hipersensibilidade a críticas e atração por parceiros emocionalmente estáveis, explosivos ou quimicamente dependentes, e dificuldade para sair de tais relacionamentos, com tendência à repetição. A parte se trata das consequências da codependência na vida do indivíduo. A codependência se trata dessa autodesvalorização de si mesmo para viver em função do outro. E a pessoa só vai deixar de ser codependente quando essa relação com o outro se torna insuportável. Que é quando, em alguns casos, ela vai procurar ajuda, porque tem casos que ela não procura ajuda. Os tipos de dependência estão as relações amorosas, as de amizade e as familiares. Em especial, vou falar da familiar, que é quando o familiar ele vai abandonar o estilo de vida dele, pessoal, para viver em função do outro. Inconscientemente, ele precisa que o outro seja doente para que ele tenha algum propósito de vida. O artigo que eu peguei para falar nesse trabalho, o autor estudou 6 mulheres do grupo Coda de Várzea Grande e ele pôde perceber nesse estudo pelo método qualitativo que as mulheres utilizam muito da manipulação na relação com o outro para poder ter o outro por perto. Tem muito essa questão da manipulação dos indivíduos codependentes. E as consequências para o indivíduo que é codependente são diversas. Dentre elas estão as doenças psicossomáticas, as doenças nas instâncias psíquicas. As pessoas elas abandonam os projetos de vida, os lazeres e os sonhos delas para viver em função do outro. Ou seja, ela está com a desvalorização de si mesma totalmente deteriorada. Então, são diversas as consequências drásticas para a vida do indivíduo que é codependente. Segundo Lilian Schuller, a família pode ser percebida como um tipo específico de sistema, com estrutura, propriedades e padrões que gestam tanto a estabilidade quanto a mudança. Então, a família sendo complexa e multifatorial, quando o fator da drogadição entra em contexto, acaba interferindo não apenas na vida da pessoa adicta, e sim na vida de cada uma das pessoas que possuem algum vínculo com ela. E é aí que entra a codependência. Por isso, focar o tratamento trará benefícios a todos os envolvidos, preparando eles para lidar de forma mais saudável o tratamento da pessoa que eles gostam. E a intervenção e a psicoeducação são fatores importantes para que a pessoa que está na condição de codependente possa se conhecer e entender o que está acontecendo consigo. Existem alguns grupos de apoio onde os familiares podem se encontrar para conversarem e aprenderem juntos, como o CODA, de Codependentes Anônimos, o Amor Exigente, o Al-Anon, para familiares de dependentes de álcool, o Naranon, para familiares de dependentes de outras drogas, o Joganon, para familiares de dependentes de jogos, entre outros. O interessante nesses grupos é que não há necessariamente a presença de um profissional. Então, eles podem ser grupos autodirigidos, que pode abrir espaço para o desenvolvimento da motivação, da autoestima, da autossuficiência, por poderem ser produtores do grupo. E existe também a possibilidade de um profissional conduzir ou ser um facilitador, como um profissional psicólogo. Sobre os grupos de apoio, existem algumas cidades que ainda não possuem os grupos. Então, cabe à pessoa buscar ajuda de algum profissional para poder realizar a psicoterapia. E a psicoterapia vai poder ser realizada individualmente dentro daquele estilo que eu apresentei. O mais importante é o reconhecimento da condição onde o codependente está,
para ele poder trabalhar os pontos que atrapalham a vida e podendo se desenvolver e olhar de novo para si, fazendo um resgate, um desfoque do outro e se perceber como pessoa novamente.